Ninguém gosta de ter pesadelo, mas a verdade é que todo mundo tem, né? Eles podem ser bem assustadores, mas e se eles não fossem só sonhos ruins? E se na verdade eles estivessem tentando dizer alguma coisa importante pra gente? Pois é, essa é a grande questão. Porque, olha, longe de ser algum tipo de mau presságio, os pesadelos, na verdade, são como uma janela para o nosso subconsciente, revelando muito sobre como a gente está se sentindo e as situações que estamos enfrentando. E aqui que tá o pulo do gato. Pesadelos quase nunca devem ser levados ao pé da letra. Eles são cheios, carregados de símbolos que estão ali, ó, refletindo as nossas preocupações e os nossos conflitos mais profundos. Então tá, como é que a gente aprende a falar essa língua dos símbolos? É isso que a gente vai começar a entender agora, decodificando as mensagens que o nosso subconsciente envia e transformando a ansiedade dos pesadelos numa ferramenta poderosa de autoconhecimento. Basicamente, dá para dizer que um pesadelo é o nosso cérebro tentando processar aquilo que a gente não conseguiu resolver durante o dia, sabe? Ele acaba refletindo nossos sentimentos, manifestando dores emocionais e, de certa forma, nos força a encarar conflitos internos que muitas vezes a gente prefere ignorar quando está acordado. Bora começar com uma das categorias mais comuns de todas, pesadelos que tenham a ver com aquela sensação de perder o controle. Vamos ver como as pressões e ansiedade do dia a dia se transformam naqueles cenários aterrorizantes durante a noite. O primeiro exemplo, nossa, é um clássico. Quem nunca sonhou que está perdido ou preso, né? Seja num labirinto que não tem fim ou numa cidade totalmente desconhecida, a sensação de desespero é a mesma. Mas o que isso quer dizer? Olha, esse tipo de sonho é basicamente um espelho de uma fase mais conturbada da vida. Se sentir perdido ou preso no sonho simboliza a pressão que sentimos na vida real, aquela sensação de não encontrar uma saída para um problema. É o subconsciente ligando um alarme, sabe? Um aviso bem urgente de que tem conflitos internos ali que precisam de atenção para a gente poder seguir em frente. Agora, outro pesadelo que, nossa, muita gente conhece bem, aquela sensação de queda livre ou de estar se afogando, lutando desesperadamente por ar. É horrível, mas o significado por trás é até que bem direto. Aqui, a gente está falando de uma manifestação direta de ansiedade, mas uma ansiedade bem profunda. A queda ou a água representam uma pressão que ficou insuportável. É o subconsciente gritando que uma situação específica, sei lá, no trabalho, na vida pessoal, ficou grande demais, pesada demais e que a gente se sente totalmente sem controle. E isso vale para todo tipo de desastre, tá? Seja natural ou não. Sonhar com catástrofes diz muito sobre como estamos lidando, ou melhor, não lidando com as situações ao nosso redor. É uma representação da nossa crise interna. Ok, agora a gente vai para um território ainda mais pessoal. Vamos ver como os pesadelos exploram a nossa identidade, a nossa vulnerabilidade, tocando em pontos como autoestima e aquele medinho de sermos julgados. Ah, esse é clássico. O famoso sonho de estar na escola ou no trabalho, no meio de um monte de gente e de repente perceber que está completamente sem roupa. Que vergonha, né? Mas o que isso significa de verdade? A simbologia por trás disso é fascinante de verdade. Nos sonhos, as roupas são como a nossa capa social, a personalidade que a gente mostra para o mundo. Então, quando a gente se sente desconfortável por estar sem roupa no sonho, isso aponta direto para um sentimento de vulnerabilidade, de vergonha, um medo de que nossas falhas fiquem expostas. É um sonho totalmente ligado à nossa autoestima. Vamos para outro cenário bem comum. Sonhar que a nossa casa está sendo invadida ou roubada, ou que ela está simplesmente caindo aos pedaços. A chave aqui é entender o que a casa representa. Olha, essa é uma das metáforas mais fortes que existem nos sonhos. A casa simboliza a gente mesmo. A fachada, ao lado de fora, é a nossa imagem pública, o jeito que o mundo nos vê. Já o interior, bom, o interior são os nossos sentimentos, nosso eu mais íntimo, a nossa organização interna. Então, pensa comigo. Se no sonho alguma coisa quebra dentro de casa, isso pode representar um sentimento que foi ferido, uma mágoa. Se algo é roubado, pode simbolizar uma confusão interna ou aquele medo de que algo muito precioso na vida está em risco. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, sonhar com problemas no carro também é uma metáfora sobre nós mesmos, mas com um foco um pouquinho diferente. Geralmente, o carro representa o nosso corpo físico e o jeito como a gente dirige a nossa vida.
A aparência externa do carro é como a gente acha que os outros nos veem. E o motor, ali debaixo do capô, simboliza nossos sentimentos mais profundos, as nossas emoções. Um acidente de carro no sonho, então, pode apontar para essa sensação de impotência, de perda de controle na vida real. Bom, e agora a gente chega no pesadelo que talvez seja o mais assustador de todos: sonhar com a morte. Mas, calma, respira fundo, porque o significado aqui quase nunca é literal. Então, o ponto principal é o seguinte: sonhar com a morte, raríssimas vezes, é um presságio de verdade. Na grande maioria das vezes, simboliza uma transformação muito profunda. O fim de um ciclo para que outro possa começar. É sobre mudança e não sobre um fim literal. Por exemplo, sonhar que alguém que a gente ama morre pode ser um reflexo do nosso medo de que essa pessoa mude ou vá embora. Agora, olha que curioso, sonhar com a própria morte pode ser um sinal de que a gente tem sim força interior para superar uma grande preocupação. E sonhar com machucados, doenças, muitas vezes representa uma dor emocional que precisa de atenção, que precisa ser curada. No fim das contas, o que todos esses pesadelos têm em comum é que eles são mensageiros. São como um convite do nosso subconsciente para a gente olhar com mais atenção para a nossa vida. E essa ideia aqui resume tudo perfeitamente. Em vez de ter medo dos pesadelos, a gente pode usar eles como uma ferramenta. Eles nos dão pistas sobre o que a gente precisa resolver, curar ou mudar na nossa vida. Então, fica aqui a reflexão. Da próxima vez que um pesadelo aparecer, em vez de só afastar o medo, que tal tentar se perguntar: o que será que o meu subconsciente está querendo me dizer com isso? A resposta pode ser aquela pecinha que faltava no quebra-cabeça. Valeu pela companhia.